O sol se erguia inclemente sobre o sertão nordestino, espalhando seu calor sobre a terra rachada que parecia implorar por uma gota de água. As árvores retorcidas lançavam sombras curtas no chão duro, enquanto o vento soprava seco, arrastando poeira e esperança pelo ar. Em meio àquela imensidão áspera e silenciosa, uma menina de apenas 5 anos caminhava sozinha por uma estrada de terra, descalça, com um vestido puído cobrindo-lhe o corpo magro. Seu nome era Ana. Ela não sabia exatamente quantos anos tinha, tampouco de onde vinha. Sabia apenas que, certa manhã, acordou sozinha. A cabana onde vivia com a mãe estava vazia. A pequena rede em que dormiam juntas balançava com o vento. A panela no fogo já estava fria. E não havia mais ninguém. Ana esperou. Por horas. Por dias. Esperou até que a fome e a sede começaram a doer mais do que a saudade. A única certeza que carregava era a lembrança do último olhar da mãe. Um misto de tristeza e amor, como se já soubesse que aquele seria o último dia. A mulher lhe dissera, com voz embargada, que fosse forte, que não tivesse medo, que mesmo sozinha, ela tinha algo dentro dela, que a tornava maior que o mundo. Sem saber o que fazer, Ana decidiu andar. Ela seguia por caminhos que só o instinto lhe mostrava. De vez em quando, encontrava uma casa de barro, onde pedia um pouco de água ou um pedaço de pão. Às vezes ganhava, outras vezes era enxotada como bicho. Os dias se transformaram em semanas. O sol castigava sua pele, os pés calejavam, o estômago roncava, mas algo dentro dela se recusava a ceder. Em um dia particularmente quente, Ana desmaiou à beira da estrada. Estava fraca demais para continuar. Um vaqueiro que passava a cavalo a encontrou, achou que fosse uma alma penada. Mas ao se aproximar e ver os olhos abertos, assustados, mas vivos, colocou a menina na garupa do cavalo e a levou para a fazenda mais próxima. Lá, Ana foi acolhida por uma senhora chamada Dona Eulina. Uma mulher de idade avançada, mas com coração quente como o sol do sertão. Dona Eulina não perguntou muito, apenas cuidou da menina como se fosse sua neta. Deu-lhe banho, comida e uma cama limpa. Ana dormiu por 2 dias seguidos, como se estivesse há meses sem descanso. Quando acordou, chorou silenciosamente com o tempo. A menina foi se acostumando à nova casa. A fazenda era simples, mas tinha fartura. Havia galinhas, porcos, uma pequena horta e um poço. Ana ajudava no que podia, e sua presença trouxe nova vida à casa silenciosa. Dona Eulina ria mais, contava causos, ensinava receitas. A menina ouvia tudo com olhos curiosos e uma atenção que comovia. Mas, no fundo, Ana carregava a ferida da rejeição, a pergunta que nunca calava: por que minha mãe me deixou? Passaram-se anos. Ana cresceu como um mandacaru que brota na seca, com espinhos por fora, mas flor por dentro. Tornou-se uma moça de olhos firmes, cabelos longos e pele dourada pelo sol. Era conhecida na redondeza pela generosidade, mas também pela força. Apesar da infância dura, ou talvez por causa dela, Ana desenvolveu um espírito resiliente, daqueles que não se dobram diante das tempestades. Dona Eulina envelheceu ainda mais. Já não saía tanto de casa. Passava os dias na cadeira de balanço contando histórias do tempo em que o sertão era outro, e os homens ainda pediam bênção. Um dia, enquanto costurava uma colcha, Ana ouviu da velha senhora algo que mudou sua vida. Menina, você não nasceu para viver escondida no mato. Tem mundo lá fora. Tem gente que precisa ouvir sua história. Você é mais forte do que imagina. As palavras ecoaram na mente de Ana como um chamado. E assim, com lágrimas nos olhos e um embrulho de roupas simples nas mãos, ela se despediu da única casa que conheceu como lar. A promessa que fez a Dona Eulina foi clara. Um dia voltaria. Mas só quando se tornasse alguém que a velha teria orgulho de chamar de neta. E então, Ana partiu de novo. Sozinha, como da primeira vez. Mas, agora com algo que antes lhe faltava, um propósito. A estrada até a cidade grande foi longa. Ana pegou caronas, caminhou e dormiu em alpendres de estranhos que se compadeciam com seu olhar determinado. Quando chegou ao primeiro grande centro urbano, sentiu-se pequena.
os prédios altos, o barulho incessante dos carros, as luzes que não se apagavam à noite, tudo era novo, estranho, quase hostil, mas ela não se intimidou. Arrumou emprego em uma lanchonete limpando o chão e lavando pratos. Morava em um quartinho apertado nos fundos do local. Comia pouco, guardava tudo o que ganhava. Nos fins de semana, ia até a biblioteca pública, mesmo sem entender direito como funcionava. Aprendeu a ler com os livros infantis e depois mergulhou nos romances, nos jornais, nas biografias. Descobriu um mundo que antes só imaginava existir nas histórias de Dona Eulina. Ana começou a escrever. No início, apenas pensamentos soltos, lembranças da infância, fragmentos de emoções. Depois, vieram os contos, as crônicas, as reflexões. A moça do sertão, que mal sabia assinar o nome, passou a criar palavras que emocionavam quem as lia. Enviava seus textos para jornais locais, usando o pouco dinheiro que tinha para imprimir folhas e colocá-las em envelopes. Um dia, um editor de um jornal pequeno ligou para ela. Você que escreveu essa história da menina que caminhava no sertão? Sim, senhor. Pode vir conversar comigo? Tem talento aqui. A voz do outro lado da linha parecia desacreditada, mas curiosa. Ana foi até lá, com o vestido mais limpo que tinha e o caderno de anotações debaixo do braço. O editor ficou surpreso ao ver uma moça tão simples, com tamanha força narrativa. Contratou-a para escrever uma coluna semanal. Pagava pouco, mas dava liberdade. A coluna virou sucesso. Ana escrevia sobre o povo do sertão, suas dores, seus sonhos. Ganhou leitores fiéis. Seu nome passou a circular entre os meios literários da cidade. Recebeu convite para palestras, eventos, até programas de rádio. Tudo isso sem nunca esquecer suas raízes. Em uma dessas palestras conheceu Clara, uma advogada bem-sucedida, de fala calma e sorriso verdadeiro. Clara se encantou pela história de Ana e convidou-a para morar com ela. Disse que poderia ajudá-la a organizar um livro, cuidar das finanças, oferecer uma estrutura melhor para o trabalho. Ana hesitou, mas aceitou. A amizade entre elas floresceu como mandacaru depois da chuva com o tempo. Ana se tornou conhecida nacionalmente. Lançou seu primeiro livro, Raios de Esperança. Foi um sucesso. Em cada dedicatória, escrevia o mesmo recado. Para quem não desistiu mesmo quando parecia impossível. Apesar da fama, Ana não se deslumbrava. Seu coração permanecia simples. Às vezes, à noite, sentava-se na varanda do apartamento e olhava as luzes da cidade. Pensava em Dona Eulina. Pensava na mãe, pensava na cabana vazia. Foi numa dessas noites que decidiu voltar. A estrada de volta ao sertão parecia diferente. Mais curta, talvez, ou talvez fosse Ana quem mudara. Levava na bagagem alguns exemplares do seu livro, roupas novas e uma alma em paz. Sentia que, agora era a hora de honrar a promessa feita há anos. Antes, ao chegar à antiga fazenda, encontrou o portão aberto e o silêncio no ar. Dona Eulina havia partido há 2 anos. A casa estava empoeirada, mas intacta. Alguns vizinhos a reconheciam das matérias dos livros. Outros apenas viam uma moça com um olhar doce e passos decididos. Ana decidiu reformar a casa. Trouxe água do poço, limpou o mato, pintou as paredes com as próprias mãos. Não queria que ninguém fizesse por ela. Queria tocar com os dedos cada lembrança, cada detalhe. E então, fez algo que mudou tudo. Abriu uma pequena escola comunitária. Chamou professores voluntários, trouxe livros, criou um espaço de acolhimento para crianças da região. Disse que ninguém deveria crescer sem oportunidade, que nenhuma criança deveria caminhar sozinha pelas estradas da vida como ela caminhou. A escola virou referência. Ganhou doações, apoio, visibilidade. Ana passou a ser chamada de a filha do sertão, mas ela respondia com um sorriso. Sou só uma menina que sobreviveu um dia. Enquanto dava aula, uma senhora chegou à escola. Usava roupa simples, olhos fundos, passos trêmulos. Olhou para Ana e chorou. Você é minha filha. O tempo parou. Ana reconheceu aquele olhar. Era o mesmo do último dia, quando ainda era criança. A mulher diante dela era sua mãe. Envelhecida, arrependida, quebrada. Contou que havia sido forçada a deixar a filha por causa de uma dívida com um homem perigoso. Fugiu para salvá-la. Nunca mais teve coragem de voltar.
Ana não disse nada. Apenas a abraçou. O sertão inteiro pareceu respirar, naquele momento, e foi assim que Ana, a menina que o sertão tentou enterrar, voltou como flor.